Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de romance histórico, vamos voltar lá para a Idade Média, né? Final do século XV, na Espanha, e vamos falar da Inquisição Espanhola, pela perspectiva de dois autores, né? Nós vamos falar do Noam Gordon, que é o último, né, judeu, que o Noam Gordon é famoso pelo físico, né, o xamã, a La Bodega, né? São vários livros, assim. Tem um Rabino, também, Rabino é famoso. O primeiro Rabino ele escreveu nos anos 60, e o Rabino é uma história que se passa nos Estados Unidos, né, já no século XX, mas escreveu antes. E esse aqui, o último judeu, ele volta lá na Idade Média, né, volta lá na Espanha antes, né, no período da Reconquista e antes das navegações do Colombo. Né. E também vamos falar do Eve Ben Shimon Halevi, né, que é o Warren Kenton, do United Kingdom, Reino Unido, né, que vai escrever Ungido, que vai falar da mesma época. Né? Então são dois autores aqui que vai falar da questão da Inquisição, a Inquisição Espanhola. Né? Então vamos começar aqui, primeiro vídeo sobre este, né, o último judeu, porque a história é densa. Né? Nós estamos indo nos prolegômenos da história, que vai contar a história do menino que ele recusou-se, né? Ele recusou-se a tornar-se um judeu novo, um cristão novo. Né? Um judeu que se recusou a se tornar um cristão novo. O que é o cristão novo? O cristão novo é o que é chamado hoje de Anussim, que seria esse encoberto, né? O judeu que muitas vezes é convertido à força e mantém a sua crença judaica, os seus rituais judaicos encobertos, né? Ou seja, né? E aí a Inquisição vai atrás. O que é a Inquisição? É um tribunal, né, que tinha um poder religioso e secular. Muitas vezes as condenações eram entregues aos tribunais seculares e incluía aqueles autos de fé, né? Aquelas verdadeiras queimavam as pessoas em praça pública, né? Aqueles que se convertiam primeiro eram enforcados, depois, né, queimados e tal. Então vai fazer todo um panorama, todos esses, né? A gente conhece muitas lendas da Inquisição e tal. O que seria Inquisição? Tribunal do Santo Ofício, né? E aqui ele vai mostrar a densidade ali, né, da histórica, a diversidade étnica que tinha na Espanha. Né? Lembrar que teve um grande período na Espanha ali em que judeus islâmicos, né, e cristãos conviviam, né? Cristão mais ao norte. E no sul ali tinha mais islâmicos junto com os judeus, né? E tinha vários, né? A gente sabe que tem vários filósofos dessa época que inclusive preservaram as obras de Aristóteles, né? E, então é uma época muito, assim, muito interessante para o progresso da ciência, da filosofia, envolvendo essa tolerância religiosa. Depois, com o avanço dos exércitos cristãos, católicos, dos reis católicos, no século XV, a Inquisição, que já foi criada lá, né, no século XIV, contra, né, aquelas heresias na Europa, inclusive os albigenses, a gente viu no nome da Rosa. A Inquisição, que era assim, a Inquisição também era uma forma de evitar, né, que as populações fizessem morticínios também, porque a Inquisição tinha um certo controle, né, que tinha um certo tribunal, é um tribunal, só que muitas pessoas usavam o tribunal para interesses próprios, né? Inclusive aceitavam denúncias anônimas, né? Então várias pessoas, principalmente ricas, né? Esses cristãos novos que eram judeus convertidos, né? Pela força ou não, ou porque realmente acreditavam em Jesus, ou porque era interessante para eles manterem seus bens, né? Mas mesmo assim eles eram denunciados, falavam, ele é um cristão novo, mas ele continua praticando judaísmo, né? Continua guardando o sábado, né? Que é o Shabat. E aí o que acontece? Essas pessoas são levadas para a Inquisição, são torturadas, confessam até que não fizeram, né? Ser torturado, você confessa qualquer coisa, né? E aí, lembra da caça às bruxas? Que aí a caça às bruxas também teve no norte ali da Europa e também teve a Inquisição protestante, né? Inclusive puritana lá nos Estados Unidos, né? Lembra de Salem, que é a queima das bruxas, né? Então, é um tema muito vasto essa da Inquisição, né? São só arranhando. Vou fazer mais um vídeo, né, sobre esse livro, mas mostrando como é que são períodos diversos da história da cristandade na Europa. Né? Ou seja, então, em nome da fé católica cristã, ou protestante, né, católicos ou protestantes, usaram esses tribunais de exceção, podemos dizer assim, em que a pessoa era acusada de heresia, seja, você está desviando da fé ortodoxa, a fé, todo mundo, né? E aí você então vai cair na mão do tribunal. O Tribunal do Santo Ofício vai fazer todo um processo jurídico para ver se você é herege e depois vai te entregar à mão dos tribunais seculares. Aí você vai ser executado geralmente por líderes, autoridades seculares, né? Não exatamente da igreja. A igreja faz a parte de jurídica, né? Podemos dizer assim. Então vários, né? O Giordano Bruno, lá, né? 1600, né? Então é famoso. O Galileu, né? Galileu né, o Galileu Galilei, que era um cientista, né, um pensador, filósofo ali,
da Itália, quase caiu na mão, né, da Inquisição, só que aí ele, né, se retratou, ficou em prisão domiciliar, ou seja, ficou preso dentro de casa. Né? Então, ou seja, a Inquisição dá um prato para, né, pode fazer horas aqui, pano para mão, como diz, né? Mas tem a Inquisição foi depois das Cruzadas, né? Alguns cruzados já foram contra os heréticos, não os abigenses, mas a Inquisição mesmo, né, pelos papas, inclusive chegou na Espanha no século XV, né, foi 1400, antes da Reconquista, e então a Inquisição teve o seu ápice no século XVI e XVII, né, que aí, né, assim, a ideia da Inquisição era controlar os massacres, né, dos hereges pelas populações locais. Então, vamos fazer pelo menos um tribunal. Só que muitas pessoas foram, muitos inocentes caíram, né? Então, por exemplo, o judeu que convertia, ele era tanto excomungado pelas suas comunidades judaicas, né, porque ele é um traidor, e não era bem visto pelos cristãos velhos, né? Os cristãos já eram cristãos, né? Dos espanhóis, dos portugueses, e eram denunciados por cartas anônimas, né? Então, é assim, né, é complicado, porque de todo jeito ele está, né, na mão da Inquisição. Muito bem, então o Noah Gordon, que gosta muito desses temas judaicos, né, é considerado assim, judaísmo laico, né, então ele fala muito dessas questões. Aqui ele vai contar a história, então, do Ioná ben Helquias Toledano, é o nome do rapaz. Ele é irmão do menino Meir, né, que no início do livro, é o primeiro filho, né, vai ter uma crônica assim meio policial, né? Porque apareceu um rapaz morto lá no mosteiro, né? E ele entrega uma relíquia, uma joia que é guardar uma relíquia, que seria da mãe, aliás, da mãe, né? Da Maria, né? A Virgem Maria, no caso, então seria a avó de Jesus. Então diz que tem, né? Aí tem toda uma crítica a esse comércio de relíquias, né? Como é que você vai ter certeza que essa relíquia, né? Isso aqui é o dedo de São Pedro, né? Então como é que você vai falar? Isso aqui é um pedaço da cruz de Cristo, né? Então, né, se você reunir todos os pedaços da cruz de Cristo, dá para fazer um castelo, né? Então, essas relíquias, né, que interesse tem, né? Mas só que tem interesse. Então, a gente fala, esse dedinho aqui é da mãe de Jesus. Então, vai entender, né? Muito bem, tem toda essa crítica às relíquias, né? E aí, esse jovem morrer porque, né, estava levando lá uma joia que é guardar essas relíquias. A relíquia também é roubada, né? Então, no início da história, nós temos o Bernardo Espina, que é o médico, né, judeu convertido ao catolicismo, mas depois ele vai cair na mão da Inquisição, vai fugir, vai ser pego pela Inquisição, e aí lá para o início da história aqui, né, antes da grande virada da história, ele também vai ser morto no alto de fé. Né? E aí, então, vamos acompanhar as andanças do Ioná ben Helquias, que ele seria rebatizado como Tomás Martim. Ele usa esse nome para se disfarçar. Né? Ele seria rebatizado, só que ele não quis. Né? Ele fugiu, a família dele foi destruída, né? Fugiram, o pai foi morto e tal. Então, a reviravolta na história, ele se recusa a ser cristão novo, então ele quer se manter judeu, numa época que os judeus eram perseguidos pela Inquisição e os judeus eram expulsos, né? Há um decreto, em 1492, antes da descoberta da América, né? Interessante, né? Em que depois que os reinos católicos recuperam Granada, que é o sul, né? O sul ali da Península Ibérica, ali da Espanha, eles começam agora ao reino católico, né? Então, né, os mouros também, né? Os mouros vão ali para o norte da África, que quem ficou vai ter que se converter, etc. Então é nessa época, né, antes da descoberta da América, tem essa reconquista. Então, o primeiro filho é o Meir, que é o menino de 15 anos que foi morto, e aí tem toda, né, quem que matou, por que matou, né? Então uma coisa assim meio Sherlock na história, né? Você ir lendo a história, não tá. Agora o irmão, né, sabendo esses detalhes pelo Bernardo Espina, que foi o primeiro a investigar, mas, né, a Inquisição não quer, tem o interesse da Inquisição em que não seja descoberto quem que está comercializando essas relíquias, né? Quem que está levando essas relíquias. Inclusive o próprio mosteiro, o pessoal fechou o mosteiro, né? Dispersou os frades lá e tal, coisa assim estranhíssima. Então esse Ioná vai começar suas peregrinações, inclusive aqui no livro, né? Interessante no livro, para ajudar, né? Nós que não conhecemos o mapa da Espanha daquela época. Tem até o mapinha da Espanha aqui, né? Que a Granada é o último reino mouro, né? Islâmico, né? E aí a conquista foi do norte para o sul. Não é isso? Aqui Portugal está aqui. Também teve Inquisição em Portugal, também judeus foram expulsos lá. Muitos, né, judeus vieram para, né, o Brasil, por isso tem os Ben-Anusim, né, que são esses filhos desses, né, o filho desses encobertos, esses cristãos novos, né, que
vieram para o Brasil. Então, estão descobrindo, então, né, vários brasileiros têm descendência judaica, né, vindo de Portugal, né. Muito bem, aí o outro livro fala a mesma coisa. Esse livro aqui é mais cabalístico, inclusive, né? O Ungido é chamado um romance cabalístico. Esse interessantíssimo, né? O nome dele é difícil, né? É Zev Ben Shimon, né? Simeão Shimon Halevi. Na verdade, o nome dele é Warren Kenton, né? O nome britânico dele. E aí ele vai contar a história, então, de um mestre cabalista, que também é um cristão novo, ou seja, né? E que subiu na corte, né? Porque ele se converteu e tal. Mas ele é acusado pela Inquisição de praticar o judaísmo, né? Ele pratica Cabalá, no caso, né? que é esse esoterismo, podemos dizer assim, essa astrologia judaica, né? Que ele fala muito de astrologia. E aí, ele é denunciado e aí ele vai ser preso, né? Pela Inquisição. Então vai ter todo um processo, porque e inclusive ele subiu, né? Ele tem riqueza, né? Então, ou seja, as pessoas viam, né? Esses judeus que subiam pelo seu talento, né? Pelas suas relações pessoais ali. Olha só, ele estava convertido, já era um cristão, não estava mais, né, falando que era judeu, tal, assim, no sentido de judaísmo, mas mesmo assim o povo não largava do pé, né? Então ele era desprezado tanto pelos judeus que ficavam, né, não aderiram ao catolicismo, e muitos fugiram depois, né? Vai ter todo um sistema de fuga, eles foram ali para o norte, eles foram para o norte da África e até para o Império Otomano, né? Para Portugal, para o Brasil também, né? De Portugal para o Brasil, de Portugal para a Holanda também recebeu muito, né? Porque tanto na França quanto no Reino Unido também, na Inglaterra, estavam expulsando os judeus, né? Então é complicadíssimo, né? Essa história dos judeus aqui. E o ungido vai ter várias referências a Cabalá, né? Que é todo esse esoterismo judaico. E hoje em dia tem várias Cabalá, né? Cabalá hermética, esotérica, Cabalá cristã, né? Então tem um monte de Cabalá hoje, mas ele está falando da Cabalá judaica, a primeira Cabalá mesmo, né? Então esse ungido vai ser essa pessoa, né, que vai simbolizar o cristão novo, né? O cristão novo em contraponto ao cristão velho, não é isso? O cristão velho que é o cristão que sempre foi cristão. E aí ele vai contar a história, claro que no romance, né? Tem a mocinha, tem o mocinho e tal. E aí vai contar a história da filha, né? A história da filha desse dono, e ele vai esse dom é um título honorífico na Espanha, né? Ele era um judeu que, inclusive, frequentava a corte e tinha contatos para poder salvar esses judeus lá, né? E vai contar a história da filha que se envolveu com um soldado da Inquisição, né? E aí ele entrava na casa e ele ouvia, né, essas enumerações, algumas em hebraico. Então ele foi acusado, ó, ele tá mantendo então o culto hebraico, né? Porque ninguém, né? O cara tá falando orações hebraicas, né? Então, ou seja, o vizinho podia denunciar, né, o vizinho mais rico, para poder ficar com a casa, com os bens, né? E ó, essas pessoas fugiam e vendiam seus bens mais baratos, né? Que mostra aqui nesse livro justamente isso, né? As pessoas fugiam e entregavam os bens, né? Porque, né, tinha que ir embora, né? E aqueles que se convertiam forçadamente, né? Esses forçados, né? Esses anuncios, eles também eram perseguidos de certa forma. Então, ou seja, não tinha como, né? Ou seja, um judeu, né? Por isso que era uma situação muito complicada, ser esse último judeu, que é o judeu, ele não pode confiar nos judeus, né? Porque eles desprezam o traidor, e os cristãos também. Ah, você é um cristão, não, você converteu com medo, né? E é interessante que nesse livro aqui, né? Do Noah Gordon, o Bernardo Espina realmente acreditou no cristianismo, né? Mas mesmo assim os cristãos não aceitavam, né? Interessante, o cara mesmo acreditando, né? Interessante que hoje em dia você vê toda essa aliança dos cristãos com os judeus, né? Principalmente os sionistas. Mas na Idade Média quem preservava, né, aquela tolerância religiosa ali era os islâmicos e os judeus, né? Você pode ver na Espanha, em Portugal e tal. Em vários lugares, até na Pérsia, né, que é o Irã hoje em dia, que essa tolerância entre judeus e islâmicos, né, no Egito também, no Império Otomano e tal. E aí depois do século XX, né, os cristãos que tanto perseguiram os judeus, que mais perseguiram os judeus, agora estão em aliança com os judeus contra os islâmicos, né? Agora os islâmicos é que são, né, os perseguidos da vida, então os islâmicos são terroristas, você fala de islamismo, já pensa em terrorismo, as pessoas só ressaltam o terrorismo do islamismo, o islamismo tem toda a cultura, né, não conhecem a cultura islâmica e o islâmico é terrorista. Né? E assim, agora o judeu foi reabilitado, né, qualquer coisa se você falar de judeu, você é antissemita, então, né, aí agora não pode perseguir mais judeus, sendo que, né, Espanha e Portugal foi os lugares que mais perseguiram os judeus, vieram para o Brasil, e muitas pessoas, inclusive, né, você que está me ouvindo, pode ser descendente de judeu, né? Então
Então tem aí as tabelinhas de nomes, né, que foram mudados, de pessoas que fugiram de Portugal para, né, o Brasil, e que tem, né, os seus ancestrais, seus antepassados são esses cristãos novos, né? Ok? Então fica a dica, né? Vamos continuar lendo aqui o Nó Agora, o Último Judeu, e a dica aqui também do Ungido, né? Que é a narrativa para mostrar contexto de época, né? O que é a Inquisição Espanhola, né? Os seus mitos, né? Que a gente conhece hoje, né? Essa aí, complicado, é denso, o assunto é denso, ok? Então, obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.